Patriqueiro e patriquete, se ligue nesses conceitos que eu vou dar a vocês quando o assunto é doença, disseminação de doença. Preste bem atenção sobre esse negócio de doença. 3 nomes bem importantes você deve saber distinguir. Os nomes de epidemia, endemia e pandemia. Preste bem atenção. O termo epidemia é quando uma doença aparece de forma súbita. Ninguém tá lá esperando, a doença pega e aparece. E se torna uma epidemia quando contamina um monte de gente. Epidemia. Caso a doença persista ou aquela doença é típica daquela região, eu chamo de endemia. Por exemplo, o clássico clichê de todos, o clássico da malária, que é uma doença endêmica da Amazônia. Aqui do Ceará também temos a dengue, né? Endêmica daqui também essa doença. O termo pandemia eu uso já quando a doença ela se alastra em todo o planeta, beleza? Então, epidemia, o aparecimento súbito da doença. Endemia, quando a doença ela já é típica daquela região. E pandemia, quando ela se alastra em todo o planeta. Outra coisa, 2 nomes também muito importantes que você tem que saber, se liga aí. O vetor e agente etiológico. Muitas doenças são transmitidas por vetores. Vetor nada mais é do que aquele transportador do agente etiológico. O agente etiológico é ele quem vai causar a infecção. Um exemplo, por exemplo, a questão da malária. A malária, o mosquito, ele é o vetor. Na realidade, o protozoário está dentro do mosquito. Então, quando a pessoa é picada pelo mosquito, a gente acaba contraindo, pegando para a gente esse protozoário, que no caso é a malária, pode causar uma doença no nosso corpo horrível, porque vai entrar dentro das hemácias o trofozoito e vai estourar a hemácia. Mas eu não estou aqui para falar sobre a malária, mas só para dizer para você que existem doenças que vai ter o vetor e vai ter o agente etiológico. Então, o agente etiológico, aquele que faz a infecção, aquele que é realmente o organismo que vai lhe causar a doença. O vetor é apenas aquele que vai transportar o agente etiológico. Muitas profilaxias, aí é que entra agora em outro nome, muitas profilaxias, que no caso são prevenções de algumas doenças, muitas vezes a profilaxia de uma doença consiste em eliminar o hospedeiro desse agente etiológico, consiste em eliminar o vetor, beleza? Muitas doenças eliminam-se o vetor. Então, quando você estiver na sua prova, frente a uma situação como essa, sempre lembra disso, que vetor é aquele que carrega o agente etiológico. O agente etiológico é aquele que tem a capacidade de fazer a infecção no seu corpo e aí sim causar a doença. Gente, esses conceitos são fundamentais para vocês e caem muito em prova. Então não esquece, epidemia, endemia, pandemia, vetor e agente etiológico. Galerinha, eu tô aqui para lhe ajudar e estamos aqui para o que der e vier. Valeu, foi bom?